Andradas é uma das maiores produtoras de vinhos de Minas Gerais. E apesar da importância para a economia local, o setor já vem há algum tempo enfrentando dificuldades com relação à fiscalização. De acordo com o vitivinicultor Rogério Basso, o sistema gera algumas dúvidas nos produtores de vinho. Nós não somos contra a fiscalização, nenhuma adega é contra a fiscalização, mas dentro do contexto da fiscalização do Ministério, cada época vinha um fiscal. Cada fiscal que vinha exigia uma coisa diferente do outro. Então deixava a gente muito em dúvida, você não sabia o que fazia, se você ia atender aquele fiscal do jeito que ele queria ou outro. Além da questão da fiscalização, os vitivinicultores também têm divergências quanto à análise da bebida. De acordo com eles, principalmente os pequenos produtores, têm dificuldades para se adequar a tudo que é exigido por lei. Eles levam as amostras, fazem as análises, e nós não temos o poder de Deus de controlar a natureza. Então, de acordo com esse análise de vinho, que o ano não correu bem, o vinho sai fora dos padrões que o Ministério exige. E existe aí uma polêmica que é a tal de lei. Os fiscais alegam que eles têm que seguir a lei. E nós não temos como manter esse tipo de clima para a uva ficar dentro do padrão dele. Então, não é como uma empresa menor, ela é pior ainda, porque existe a autorização do próprio Ministério para você poder fazer um corte de vinho com outro corte, com outra uva. Então, às vezes, se você tem um estoque grande, aquele vinho não está dentro dos padrões legais que precisa estar, de acordo com a uva não estava boa, você pode misturar com outro vinho e corrigir ele. Mas uma empresa pequena que ela produz pouca coisa, ela não tem esse recurso. E mesmo os grandes, eles têm venda grande também, eles não vão segurar um estoque grande para poder saber qual vai ser o futuro dessa uva. Na tentativa de buscar melhorias para o setor, os vitivinicultores se uniram. Com apoio do prefeito de Andradas e intermédio do deputado federal Bilac Pinto, foi realizada uma reunião na Superintendência Regional do Ministério da Agricultura, em Belo Horizonte, com a presença de auditores fiscais e federais. Na oportunidade, foram apresentadas as demandas que dizem respeito à cadeia produtiva. Estiveram presentes as adegas Casa Geraldo, Mutterle, Marcon, Basso, Beloto, além dos vinhos Dom de Minas, da cidade de Cordislândia. A gente procurou pelo deputado Bilac Pinto, ainda no mês de novembro de 2016. Ele agendou uma reunião com o ministro da Agricultura no mês de dezembro. Nós tivemos em Brasília, o Flávio Mutterle foi representando na época todos os vitivinicultores. E a gente levou as demandas e as nossas reivindicações deixamos nas mãos do ministro. Nós tivemos agora um comunicado do Ministério da Agricultura que haveria uma reunião na Superintendência Regional de Belo Horizonte, onde veio o diretor de Brasília e nos chamaram, foram os representantes de todas as adegas de Andradas, o deputado Bilac também esteve lá, e nós pudemos colocar as dificuldades que nós temos. Hoje nós somos, o município de Andradas é o grande produtor de vinho do estado de Minas Gerais, temos aí uma adega em Cordislândia, alguma coisa de produção em Caldas, na Ipamig, mas a grande produção de vinho de Minas Gerais é Andradas. Segundo o prefeito, a reunião foi bem produtiva. Os vitivinicultores tiveram a oportunidade de apresentar os problemas enfrentados e dar sugestões na busca de uma alternativa que seja adequada tanto para eles como para o Ministério da Agricultura. Os vitivinicultores apresentaram, tivemos até o Adams, que é enólogo, que esteve lá junto também. Então nós tivemos uma capacidade de argumentação até para que eles tenham um pouco mais de bom senso na fiscalização, que eles deem tempo para determinadas adaptações que precisam ser feitas e que eles reconsiderem outras questões, porque se a gente for todo para o ramo industrial, a gente vai perder a questão cultural do vinho, que faz parte da história do município de Andradas. Então isso ficou bastante claro, os vitivinicultores voltaram satisfeitos. Algumas das conquistas dessas reuniões foram que, a partir de agora, as fiscalizações serão feitas sempre com os mesmos profissionais e as avaliações de acordo com as condições de cada empresa. Rogério explica que a realidade dos vitivinicultores precisa ser observada antes de algumas exigências.
o que a gente pode fazer, aos poucos, para poder atender o que eles querem, porque se eles chegar e querer exigir de você fazer tudo numa hora só, eu principalmente não tenho condição para isso, e seria até o caso de fechar as portas por causa de uma exigência que você não tem condições. Quanto às condições de análise do vinho, a sugestão é que sejam feitas algumas adequações na legislação. Abrir uma nova lei, que deve ser demorada, para poder essa lei ter um diferencial do análise de vinho da região, conforme o ano que muda a uva, fazer alguma alteração nisso, porque infelizmente nós estamos sendo prejudicados com isso. Tem algumas questões de mudança de legislação que o deputado Bilac se prontificou a reunir com a base do Rio Grande do Sul, que também é produtor de vinho, para estar fazendo essa alteração na legislação, que aí vai abranger a questão nacional da produção de vinho no Brasil, né? Então foi bastante proveitosa e é uma reunião de trabalho, né? Não é uma reunião conclusiva, ou seja, virão outras provavelmente e os resultados eles serão conquistados no decorrer do tempo. Então nós acreditamos que a lei tem que ser para todos. E existem outras regiões produtoras de uva que eles não seguem essas normas que o Ministério estava seguindo com a gente. Então nós só queremos igualdade para que ninguém fique prejudicado.